Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores no maior do Nordeste. Os erros escandalosos da arbitragem do Campeonato Brasileiro no final de semana, que incluíram um pênalti mal assinalado contra o Sport, que definiu a vitória do Palmeiras no último domingo, segue rendendo repercussões no debate esportivo nacional. Em entrevista ao programa, de primeira, do canal do UOL Esportes, o presidente do Sport criticou os erros de arbitragem. No entanto, a conversa ganhou outro rumo quando o comentarista Paulo Vinícius Coelho, PVC, abordou a recente eleição da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que confirmou Edinaldo Rodrigues como presidente por aclamação. PVC questionou a postura dos clubes em relação ao processo eleitoral. Para o comentarista, as eleições eram o momento de se procurar alguma mudança no futebol nacional. Ele ainda citou reportagem recente, da revista Piauí, que abordava os bastidores da reeleição de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, que entre outros assuntos, abordou o aumento dos salários dos presidentes das federações estaduais de 50 mil para 215 mil reais, que custará cerca de 90 milhões de reais aos cofres da entidade, e o veto à criação de um centro de treinamentos para árbitros que custaria cerca de 60 milhões de reais. Em resposta, Yuri Romão afirmou que os clubes não tinham conhecimento prévio de denúncias envolvendo a entidade, e ainda afirmou que o jornalista estaria fazendo ativismo político ao tentar culpar o apoio dos clubes a Edinaldo, como culpados pelos erros de arbitragem. Todo mundo sabe que tinha um processo desde que o Edinaldo foi retirado do cargo em dezembro, 7 de dezembro de 2023. Todo mundo sabe disso. Coisa com a outra? Hã? Porque você está dizendo que ninguém sabia. Ninguém sabia que não tinha candidato. Ora, ninguém sabia dos dados da matéria. Não, vamos lá. Eu quero dizer a você, PVC e a Hernan, os dados da matéria trouxe à tona novas coisas. Então, assim, quem é que sabia que havia sido retirado 60, 70 milhões do orçamento para investimento na arbitragem? Vou te fazer uma pergunta diferente, então. Se você soubesse disso, você teria votado nulo? Pode ser que sim. Pode ser não. Pode ser até, pode ser, PVC, pode ser até que o bloco de presidentes, tá certo, teria sentado para conversar antes com o presidente Edinaldo, até porque só tinha ele. Só tinha ele, porque nenhum clube se apresentou. Todo o processo entre 7 de dezembro de 2023 e fevereiro de 2025, havia espaço para lançar a candidatura dos clubes. Você poderia ser o candidato? Nem eu tenho essa capacidade, tá certo? E nem era projeto meu. Não, mas aí não vamos dizer que só tinha um candidato porque só tinha um candidato. Eu acho que a gente não pode. É bem assim. Eu acho que a gente não pode, nós não podemos, PVC, trazer um ativismo político. Não tem ativismo político aqui, tem uma pergunta. Tem sim, senhor. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. Uma situação que nós estamos tendo com a arbitragem. Não. A questão política ela é muito mais ampla do que somente a questão da arbitragem. Yuri, há 15, 20, 25, 30 anos a gente reclama de arbitragem. Qual é o momento que se pode fazer alguma coisa? É no momento da eleição da CBF. O presidente é eleito por aclamação. Todas as pessoas votaram nele. Podia não ter votado. Podia ter votado nulo. Podia não ter aplaudido. Aí depois a gente vai descobrir em termos que o seu presidente da federação, você vai me dizer que não sabia que tinha um aumento de 330%. Na soma, com 13º salário. Yuri, com 13º salário. Nenhum presidente de clube, eu ouso lhe dizer, nenhum presidente de clube neste país sabe o que ocorre dentro de uma federação ou de uma confederação. Então o pecado é ignorância. Então o pecado é ignorância. Eu vou votar e eu não sei em quem eu vou votar. Ora, então o pecado é ignorância. Desculpe. Mas assim, o pecado desse país é a falta de educação formal. Mas é isso que está acontecendo. Se eu não sei que o meu presidente de federação recebe 215 mil reais por mês, como está escrito na reportagem, estou confiando, como você disse, que a reportagem foi muito bem feita. Foi você que usou essa expressão, certo? 215 mil. Aparentemente agora 215 mil vezes 13. 215 mil vezes 13 salários. Veja que a matéria fala em 16º salário. 215 mil vezes 13 salários, que 13º todo mundo tem, que é formal no Brasil, vezes 27 federações, são 75.200 reais. O projeto do CNM era 60 milhões de reais. 75 milhões de reais. Versus 60 milhões de reais. Ora, se quando eu vou votar eu não tenho essa informação, me desculpe, neste caso o pecado é a ignorância. É a falta de informação. Tô errado? Olha, se o pecado é ignorância ou não, tá certo? Eu acho que nesse momento ele não está cabendo aqui, tá certo? A gente está discutindo aqui uma situação de falhas de arbitragem, tá certo? Por isso que eu falei do ativismo político. Não tem ativismo, tem jornalismo. Você sabe muito bem que esse modelo de federações, da confederação e da só de futebol, das várias confederações, né, é um sistema já
mais dentro do nosso mundo, né? Então, assim, precisa realmente ser discutido e não às vésperas apenas de uma eleição e querer colocar isto no colo dos clubes agora, neste momento, tá certo? Eu não acho correto. Yuri, todos os clubes votaram há 2 semanas. O parlamento é quem pode mudar isso. Quem não pode somos nós, presidente do clube. Não, Presidente. quem pode votar são os presidentes de clube. 40 presidentes de clube votaram. 40 presidentes de clube votaram há 2 semanas. Quem pode votar? Quem pode mudar? Eu. Isso aqui não é ativismo, a gente faz jornalismo. Estamos falando sobre informação. Sobre informação. A coisa mais preciosa e mais moderna deste mundo moderno, Yuri, é informação. Se a gente não tem informação, a gente está frito. Você acabou de dizer em outras palavras. Porque você está dizendo que você foi votar sem ter a informação de que a CBF tinha recusado um projeto de 60 milhões de reais, enquanto pagava, pela reportagem, 75 milhões de reais em remuneração para os presidentes da federação. Presidente, pegando desse ponto de aqui em diante. Yuri também comentou que não houve qualquer convite ou contato de outro possível candidato à presidência da CBF, ressaltando Edinaldo como única opção ao cargo. Em entrevistas recentes, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno afirmou ter sido barrado por quase todas as federações e clubes, na tentativa de apresentar seu projeto para ser presidente da entidade. Atenção, eu li a reportagem, tá certo? Aparentemente foi uma reportagem muito bem feita, né? Não acredito, pessoalmente, eu não acredito que os dados que lá estavam na reportagem, o jornalista ou o editor não já soubesse, mesmo antes esses dados não saíram depois da eleição, até porque a eleição tem pouco mais de 2 semanas, ou menos de 2 semanas, e isso deveria ter sido divulgado antes da eleição, né? Quando você fala, Hernan, com relação ao apoio ao presidente Edinaldo Rodrigues, não tinha outro candidato na mesa, tá? Não tinha. Sim. Então, assim, nós pensamos aquele que estava na mesa. Eu nunca fui chamado, que isso fique bem claro, eu, enquanto presidente do Esporte Clube do Recife, um clube que tem mais de 4 milhões de torcedores, um clube que está completando 120 anos agora, eu nunca fui chamado para uma conversa com nenhum outro. Não vou aqui nem nominar o candidato que pretendia. Nunca fui. Nem com ele, nem com a assessoria dele e nem com ninguém. Então, querer colocar no colo dos clubes essa situação, eu não acho correto. Agora, com relação à questão dos investimentos na arbitragem, na capacitação, se houve isto, eu acho que cabe a nós, aí eu vou falar pela Liga Forte União, que é uma coisa que eu vou atrás, de a gente questionar o presidente Edinaldo para que ele, de fato, coloque novamente no orçamento. Eu não sei, estou afirmando de peito aberto, não sei se realmente esses valores foram retirados do orçamento no passado. Mas se foram, está se mostrando um equívoco. Então é a hora de mudar e voltar atrás e colocar os recursos para que sejam feitos aí os investimentos na capacitação da arbitragem. Porque, como eu disse, a arbitragem no Brasil está chegando no fundo do poço. Ô Yuri, vamos... E aí, torcedor rubro-negro, na sua opinião, quem tem razão no debate entre PVC e o mandatário rubro-negro? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!